Gabriel, é um prazer estar podendo tratar dessa pauta com você, sobretudo porque eu te considero, dentre os políticos brasileiros, já de uma nova geração que descobriu a importância das plataformas digitais para poder estar mais próximo dos seus eleitores. Esse é um exemplo louvável e que só você pode contar um pouco para a gente, de uma forma breve, da sua trajetória com o uso das plataformas digitais e por que esse tema ele se revela com tanta importância no momento. Sobretudo, eu vou pegar uma frase do deputado Fábio Tradi, do Mato Grosso do Sul, que diz o seguinte, que a CPMI das fake news hoje é o assunto mais importante em pauta no Brasil. Por esse motivo, conta um pouco para a gente da sua história, da sua trajetória e por que esse tema é tão importante assim para um político como você, que tem essa presença online tão envolvente. Tá certo. Bom, pessoal que está chegando agora, eu estou aqui conversando com um grande amigo. Ah, você tem fone? Você tem fone aí? Eu tenho. Acho que vale a pena colocar. Tá, tudo bem. Só um segundo. Sem problema. Boa. Ficou melhor. Tá me ouvindo bem? Sim, muito bem. Boa. E aí não dá o... Vou pegar meu... Mas... Vou pegar meu outro aqui, que é mais fácil. Boa. Isso aí melhor. Tá ouvindo bem? Tá. Então vamos lá. Basicamente, para quem está entrando agora, essa é uma live em que eu vou conversar com o meu grande amigo Alexandre Ateniense. Ele rasgou seda para mim no começo, me permite rasgar seda para ele também. Nada. Ele é um dos grandes nomes da advocacia brasileira e ele está muito à frente também na sua área, porque ele atua num espaço em que poucos advogados ainda dominam, que é exatamente esse espaço que a gente está super acostumado a lidar na palma da mão todos os dias: celular, digitalização, inovação, senha, direitos digitais. Alexandre, como é que eu faço uma lista para definir tudo que você faz na advocacia? Esse ramo do direito digital ele é plural desde o nascimento. Começou só com propriedade intelectual e depois que a internet formou um público considerável, o que aconteceu foi que a tecnologia ela se interfaceou com os ramos tradicionais do direito, dentre eles o direito eleitoral. Vocês vejam que a pergunta que ele me fez é parecida com essa, porque o direito e a política estão onde as pessoas estão. Então, se você tem gente na internet, vai ter advogado cuidando desse assunto. E se tem gente na internet, vai ter político nela também. Quando você me pergunta a trajetória, eu acho que vale explicar isso. A política que foi inventada no século VI a.C. sempre dependeu de tecnologias humanas para acontecer. Se naquela época, em Atenas, eles criaram um grande platô na colina da Pnyx para se reunir democraticamente com um elevado em que um falava e todos entendiam, com pedacinhos de cerâmica para condenar as pessoas ao ostracismo, com máquinas de votação para sortear o juiz, aquilo era tecnologia para fazer a democracia acontecer. Hoje em dia, há várias outras tecnologias que existem para fazer a democracia acontecer. Desde um plenário construído em Brasília, onde os deputados se reúnem e falam, até a forma de fazer a política no município, em que você antes mandava cartinha, mandava jornal, tinha uma forma de se comunicar, até os dias mais atuais, em que você pode se comunicar com as pessoas onde elas estão, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Só que essas ferramentas não ajudam tanto um político no mandato por desorganizar, né, Alexandre? Se eu fosse ver todas as minhas demandas só pelo Instagram e pelo Twitter, a minha vida ia ser uma zona. Então, você teria que criar muito avatar do Gabriel para poder saber tudo isso.
Então, em 2016, eu criei o aplicativo Meu Vereador, que é um mecanismo que transforma de uma maneira digital tudo aquilo que um parlamentar faz, fiscaliza, vota, representa, uma série de coisas, muita gente usa, e mesmo com esse aplicativo, continuo usando muito as mídias sociais para cuidar do mandato e, claro, eu usei muito as mídias sociais para fazer campanha. Né? A campanha eleitoral, a minha campanha eleitoral, foi feita muito na internet, através das mídias sociais, do site e de tudo mais. Então, acho que o nosso assunto hoje serve não só de curiosidade para quem nos acompanha, mas também para outras pessoas que serão, né, que pretendem se candidatar, porque, como você falou, nós temos hoje no centro da discussão do Brasil uma CPI das fake news e todo um procedimento que envolve, né, a própria família do presidente relacionado ao uso da internet, quem paga, como é que as mensagens são distribuídas, de que forma ajudaram na campanha, né? Por que as fake news fazem tanto sucesso? Então, acho que vai ser um papo bom. Isso aí. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: ao longo desse tempo que você esteve sempre ativamente nas plataformas digitais, você já foi vítima de fake news? Se foi, conta pra gente. Agora, recentemente. E não foi fake news só de molecada, de alguém que editou uma coisinha ou outra, não. No dia 12 de março, meu caro Alexandre, eu já estava tomando medidas de quarentena. Era meu aniversário. E Olha, eu já... coincidência, eu também sou pisciano feito você, fiz aniversário no dia 14 e dia 12 foi quando eu descobri que eu fui infectado. E nós temos esse ponto comum, nós dois já fomos infectados, hoje nós já estamos, graças a Deus, curados clinicamente. Dia 14 você soube que você estava com coronavírus? Não, eu soube que eu estava com coronavírus um pouco mais adiante, no dia 21. Mas eu fui infectado, certamente, numa passagem que eu fiz no dia 12 de março, no aeroporto de Congonhas. Ah, tá. Você veio E de São Paulo. comemorei meu aniversário com os amigos sem saber que estava. Putz, De repente, estava incubado. Graças a Deus, ninguém ficou ninguém ficou, né? prejudicado com isso. Não. Pois eu fiz a minha festa de aniversário dia 7 de março. Foi bem antes que você. Quando eu estava fazendo minha festa, o Mineirão estava tendo Atlético e Cruzeiro. Diga-se de passagem, Belo Horizonte estava normal. E no dia 12, eu comecei até a medidas de isolamento. Eu ia sair com meus pais para jantar, não saí, comi em casa mesmo. Quando o meu exame saiu no dia 17, porque eu me testei dia 14, o UOL, Universo Online, publicou uma matéria falando que a minha festa tinha sido no dia 12, Alexandre. E isso, claro, muda todo o contexto. E aí você veja, é um veículo respeitável publicando informação incorreta. Eu, claro, pedi a correção e isso ficou ainda 24 horas no ar. O que fez, obviamente, muita gente printar e mandar isso propiciando a fake news. Outra coisa que pelo WhatsApp, quando eu divulguei meu teste, aí sim, molecada, pegaram pelo WhatsApp e falaram assim, nesse final de semana, teoricamente eu já estava infectado, o Gabriel esteve no Carna Chalé, esteve na Iris, teve milhões de festas. Quando, na verdade, eu estava quieto com meu pai. Não estava fazendo nada. E por que que isso, de certa forma, foi espalhado? Para tentar se criar uma ideia de que eu agi de maneira irresponsável, né? Ou seja, que eu... Como o caso que a gente conheceu na mídia aí da Gabriela Pugliese, de comemorar uma festa com amigos durante o período de afastamento social. Ali não é exatamente uma fake news, ali é até o momento em que houve a questão do casamento da irmã, bom, ali ela não podia saber, é uma coisa, claro, uma verdade que aconteceu. Mas depois, né, disso tudo, ela fazer uma outra, aí já é um fato e todo mundo viu. Mas, fora isso, eu acho que engraçado, nesse tempo de mandato, isso foi fake news, e na campanha de 2016, eu sou professor e estava em Brasília visitando o Congresso com a minha turma e fiz uma foto lá. E estava do lado do Cunha. Aí as pessoas pegaram essa foto e falaram assim, grande aliado de Eduardo Cunha. Coisa que você sabe que eu nunca fui, nunca defendi o sujeito, pelo contrário, né? Porrada nele sempre. Mas isso se espalha muito rápido porque as pessoas têm pouca prática ou pouca tradição de checar o que recebem antes de encaminhar. Há uma pulsão, uma vontade de informação sem nenhuma checagem. Né? É um impulso sem nenhuma checagem. E conta pra gente, então, pela sua experiência, quais as medidas que você tomou para enfrentar as fake news de imediato, logo quando você tomou ciência?
Eu acho que a pior coisa que alguém pode fazer diante de uma informação falsa é ignorar. Ou seja, se é uma informação falsa, você como pessoa pública, como candidato, como que seja, e claro, ela tem uma relevância, porque também não é aquela coisa que você vai ficar assim, nossa, falaram que o Gabriel é filho de uma marciana com um venusiano. Aí não precisa muito desmentir, né? Tem dessas coisas na internet. Mas quando é uma informação, por exemplo, como essa, que dava a entender que eu agi de forma irresponsável e tal, você tem que fazer com que isso seja esclarecido. Me lembro que durante o mandato, Alexandre, um vereador chegou lá na Câmara e falou, não, porque ele está com o instituto aí que é corrupto. Eu não só disse, claro, que não era verdade, como fui ao próprio Ministério Público falando, pode me investigar. Me investiga aqui para ver se está tudo certo. E claro, não era nada errado, mas é o tipo de informação que se você deixa prosperar, prospera. E convém você dizer a verdade, né? Sempre. Eu também concordo com o seu ponto de vista, sendo advogado na área de direito digital e tendo como pauta diária lidar com crises reputacionais de pessoas e empresas na internet, o que eu aprendi ao longo de 32 anos de formado, e quanto mais rápido for o enfrentamento, menor dano você vai ter. Então, e o enfrentamento ele pode ter duas frentes, ou área de comunicação, onde você responde nos mesmos canais onde aconteceu, e a área jurídica, Claro. né, que eventualmente pode ter. Ou então pode ter as duas. Você tem que decidir uma estratégia para a comunicação e outra para a área jurídica. Mas falando aqui um pouco, introduzindo um pouco o tema em relação a como é que surgiu essa história. Pesquisando muito a respeito disso, eu cheguei à conclusão que quem foi o pai desse termo fake news utilizado nessa área eleitoral foi Donald Trump, que um dia chegou para um jornalista e falou assim, you are the fake news. E daí ele começou a chamar a CNN também de fake news e por aí vai. Então, antes, esses assuntos eram tratados como se fossem assim, boatos. Né? O próprio termo de fake news ele se tornou mais utilizado a partir do ano de 2018, quando o TSE organizou um evento inicial para saber como é que combatia a fake news. E é interessante a gente destacar um ponto, já que eu atuo nessa área de direito digital, que talvez poucas pessoas sabem, é que a área do direito eleitoral, em termos de legislação, ela é muito mais avançada em termos tecnológicos de qualquer outra área do direito. Vou dar exemplo. A primeira vez que surgiu uma legislação, que era uma regulamentação do TSE, sobre código malicioso, vírus, inserção de vírus, foi no direito eleitoral. A primeira vez que ocorreu a tipificação de um ilícito quanto a acesso não autorizado a sistemas foi no direito eleitoral. Então, para quem não sabe, o direito eleitoral ele se renova porque a cada eleição existe um pacote, né, de normas. Aproveitando, quero só cumprimentar minha amiga Irina Bulara, que está aqui, diretora do Renova BR. Uma honra a gente. Um prazer estar conosco. E me ajuda no monitoramento das perguntas aí, se por acaso surgiu alguma coisa interessante, porque nós estamos aqui justamente para bater papo com todos aqueles que estão nos prestigiando. Bom, o que ocorre é que, então, houve essa regulamentação e agora, então, a cada eleição existe uma regulamentação própria e eu venho acompanhando esse tema desde lá de trás. Meu primeiro artigo escrito sobre eleição em internet foi mais ou menos na época de 2004, por aí. E eu tenho acompanhado essa tendência e vejo da seguinte forma, inicialmente nada era possível. E tudo uma coisa furada em termos de mecanismo de controle. O candidato teria que ter um nome de domínio .com, umas coisas assim. Você lembra disso? Eles não sabiam que mecanismo de controle que eles poderiam ser. Então, aí, próprio do ser humano, quando não tem controle sobre a situação, o que acontece? Ele diz não, nada pode. Mas aí, com o tempo, foram vendo que isso também não era a solução e acabaram da iniciativa de fazer a regulamentação. Então, eu me lembro que na eleição do Obama, trouxe referência para saber fazer doação de campanha para a internet. E da última eleição para essa agora, o grande salto, sem dúvida alguma, em termos de regulamentação, até porque, para quem não sabe, nós já estamos com a regulamentação
para as eleições de 2020, aprovada desde o dia 18 de dezembro do ano passado. E existe um capítulo específico para tratar sobre propaganda eleitoral na internet. E coisas novas que nós vamos discutir daqui a pouco, sobre punição das fake news, disparo em massa de mensagens, um poder de controle maior do juiz eleitoral a respeito desses assuntos. Então, veja bem, é interessante quem está nos assistindo entender o seguinte: talvez vocês saibam que existe hoje em atividade uma CPI, uma CPMI das fake news, cuja relatoria é da senadora Lídice, me parece. Inclusive, o Flávio Bolsonaro tentou bloquear essa CPMI, querendo apressar o término, foi ao Supremo Tribunal Federal, perdeu. Uma CPMI tem 6 meses de validade, então nós já estamos próximos de chegar ao fim. E o paralelo que eu traço é o seguinte: enquanto a área eleitoral já decidiu o que é fake news e como punir as fake news, tudo que é fora da área eleitoral ainda está discutindo o assunto. É um paradoxo muito interessante. E mais interessante ainda é ver algumas declarações da relatora da CPMI falando assim que, olha, no mundo hoje ainda nada se decidiu concretamente sobre fake news. Isso não é verdade. A situação, para quem acompanha, sabe muito bem. A Folha de São Paulo, inclusive, publicou uma notícia a respeito disso, que, inclusive, durante a pandemia, vários países, foram 14 países, por causa da pandemia, que fizeram a sua legislação sobre fake news. Para você ter ideia, na América do Sul, os nossos vizinhos aqui, Peru e Bolívia já têm regulamentação sobre fake news, o Brasil não tem. Então, dois deputados, a Tabata Amaral, até ambos do Renova, a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, entraram agora com uma legislação, uma proposta de lei sobre isso, e, curiosamente, os filhos do presidente começaram a atacar esses deputados, falando que eles querem censurar. E todo mundo sabe que não é censura, é justamente a punição de quem deliberadamente distribui mentiras pela internet, né? Eu acho que tem que punir quem é o mentiroso, e não necessariamente a mentira, né? Então, o que eu vejo é que, ao escolher esse tema e te convidar, eu tive o cuidado de pensar o seguinte: eu acho que essa pauta vai ser quentíssima para o segundo semestre, porque tem vários aspectos envolvidos. Tem essa investigação que está na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Tem a CPMI. Então, são várias frentes que convergem a respeito do mesmo tema. E eu quero saber até quando que nós vamos ficar numa situação em que a CPMI, em que as fake news podem ser e são regulamentadas e puníveis pela legislação eleitoral, e por que não são puníveis em relação a todas as outras áreas. Isso não é uma situação nova. Quando a gente tinha... Cristino, acho que é interessante você contar qual é a punição, qual que é a previsão da legislação eleitoral para quem mente, para quem espalha essas mentiras. Existem várias punições. Eu, por exemplo, estava catalogando algumas coisas aqui antes de fazer, não são poucas, entendeu? Então, nós temos, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, pode ter multa, pode chegar até R$30 mil, no caso de divulgação de conteúdo ilícito através de fake news. Pode ter também crime punível, com detenção de 2 meses a 1 ano, né? Na verdade... Isso é legislação eleitoral, isso é que é impressionante. Eleitoral, porque constitui-se como crime. São disposições penais relativas à propaganda eleitoral. Então, assim, sem entrar no detalhe, porque existem vários casos e punições, porque senão a gente ia ficar muito tempo falando sobre isso, mas, em regra, a punição é multa com também uma possibilidade de haver um tipo penal envolvido. Legal. Então, essa é a situação que eu queria destacar. Ao contrário do que pode estar aparecendo pela mídia, nas eleições de 2020, a fake news será punida. O que a gente não sabe é quais serão
se os mecanismos de controle das fake news que foram previstas nessa resolução funcionarão a contento. Né? Então, essas denúncias, essas apurações, tudo dentro do tema necessário. Essa punição acontece dentro do período eleitoral, né? Sim. Ou seja, exatamente. A partir da eleição. Antes, não. Não. Entendeu? Aliás, pode acontecer. Se durante a campanha for denunciado que já está rolando conteúdos de fake, isso pode ser denunciado e o candidato pode ser. Por exemplo? Como? A partir de agora, não. A partir de agora, não. Teria que ser ou seja, efetivamente no período da campanha. Né? Agora, o que não impede que uma pessoa possa buscar justiça no período pré-eleitoral para poder solucionar esse problema. Né? Então, assim, e eu gosto de traçar um paralelo também, porque as ferramentas de disseminação das fake news mudaram. Antigamente, a primeira plataforma que foi largamente utilizada foi o Facebook. Porém, em razão daquele problema da Cambridge Analytica, que é aquela empresa inglesa que ficou demonstrada através daquele filme Privacidade Hackeada, que não apenas ela, mas ela e o Facebook tiveram participação decisiva no resultado do Brexit e no resultado das eleições norte-americanas, esse tema passou a ser regulamentado. Então, hoje, nós temos que pensar que não podemos fugir dessa discussão. E a lei eleitoral, ela já pune. Então, por esse motivo, é que eu vejo com uma certa estranheza essa CPMI das fake news está em andamento sem usar desses recursos que lá já foram encontrados, entendeu? Então, as fake news, eu acho que tudo começou no Facebook e de uma hora para outra migrou para o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é a plataforma de fake news para essas próximas eleições. Como um agravante. O que mudou da última eleição para essa em matéria do WhatsApp? O que as pessoas podiam fazer e não podem fazer mais? Elas tiveram uma restrição em termos de encaminhamento de mensagens para um grande número de pessoas. Então, hoje, o encaminhamento da mensagem... Questão de legislação eleitoral. Sim. Nós tivemos o artigo 28 da resolução, que fala sobre disparo em massa de conteúdos. Então, o disparo em massa de conteúdos é uma grande novidade, porque passou a ser utilizado como uma prática ilícita. Então, vejamos aqui o que fala o artigo 28. A propaganda eleitoral da internet poderá ser realizada da seguinte forma. É vedada a utilização de impulsionamento e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor de aplicação da internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprio quanto de terceiros. Então, veja, inclusive o próprio terceiro, trabalhando em favor de um candidato, ele pode estar cometendo o ato de disparo em massa. Isso não existia em 2018. Como é? Não tinha isso em 2018. De forma alguma. Essa foi um dos 3 pontos, né, que ocorreu nessa mudança agora. Então, veja, o terceiro que trabalha para o candidato, que ficar caracterizado como disparo em massa, poderá ser punido. No caso, o candidato, não o terceiro. Né? Então, a situação é a seguinte. Nós temos o disparo em massa, que é punido, e nós temos um agravante, que é o disparo em massa com fake news. Entendeu? Aí então vamos dizer, você é meu amigo. Aí você quer me ajudar na minha campanha. Você tem a sua lista de amigos no WhatsApp, que você já lá, coisas do Galo, e o que mais? Você não pode, para essa lista de amigos, mandar material de campanha meu. Em massa, não. Agora não tem conceito do que é massa. Não tem limite do que é massa. Porque no WhatsApp não sabe. Exatamente que você mandou para vários. Isso você vai saber. A pessoa que recebeu tem uma identificação de que aquilo foi mandado para muitos? Não. E daí que eu te falo. O mecanismo de controle é o X da questão. Porque não adianta você regulamentar se não tiver um alinhamento com as funcionalidades da plataforma. Porque se você não tiver
que adianta você escrever alguma coisa se o dono da plataforma fala assim, não, mas isso aqui eu quero agir diferente, meu método é diferente em termos de controle. A lei cai no vazio, praticamente. Sim. Então, eu acho que esse é um teste, pela primeira vez, de tentar regulamentar, por exemplo, o WhatsApp. Mas eu não sei se isso vai acontecer com sucesso. E outro ponto que eu também chamo a atenção, em termos de evolução de tecnologia, que já aconteceu nos Estados Unidos e vai acontecer aqui, é que vai acontecer o deepfake, né? Ou seja, para quem não sabe o que é deepfake, é você pegar a sua conversa comigo aqui agora e usar um recurso sistêmico que permite trocar a sua voz por outra igual a sua, mas falando outros conteúdos diferentes. Tem um Então, rapaz no Brasil que é brilhante em fazer isso, ele coloca a cara do Bolsonaro em tudo quanto é lugar, ele dançando, ele cantando, ele faz isso com brilhantismo. O deepfake, realmente você pode transformar qualquer pessoa e muita gente é enganada. E você imagina, se a gente sabe que as pessoas, já com um meme, que para mim foi a linguagem da eleição de 2018. A eleição de 2018 é caracterizado, a campanha é caracterizada pelos memes, sobretudo. E eles já faziam com impulsionamento, imagina agora então com o deepfake. Vai haver um repasse muito grande. Sim. Isso não resta dúvida. Então, eu estava vendo também uma outra reportagem dizendo que nas eleições de 2018, a cada 3 eleitores, 2 pesquisavam conteúdos do candidato através das redes sociais. Então, você imagina como é que está a cultura hoje do brasileiro em relação a isso, considerando que o acesso à internet hoje já chegou até a classe D, e por esse motivo é um campo muito fértil e precisava ser regulamentado. A dúvida que fica é se, da forma como foi regulamentado, nós teremos ou não eficácia. E essa eficácia não depende só do TSE, depende muito dos provedores. Então, veja, até pouco tempo atrás, e por que não dizer até hoje, porque esse assunto não foi resolvido, eu cheguei, inclusive, a participar de uma audiência pública sobre esse assunto. O WhatsApp se recusava a cumprir ordens judiciais da Justiça brasileira, sob a alegação de que não tinha escritório aqui e que, óbvio, que eles não queriam montar uma operação de contencioso, de responder a processos, né? Porque certamente ia ser uma enxurrada. Então, eu estive representando a OAB Federal no Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Era uma discussão para saber por que o WhatsApp não cumpre ordens brasileiras. Nós temos no Marco Civil da Internet um dispositivo que fala que mesmo que a empresa seja sediada no estrangeiro, ou seu grupo econômico esteja sede no estrangeiro, mas se ela tem um escritório local, consequentemente, se aplica a lei brasileira, mesmo que a empresa esteja, vamos dizer assim, dizendo que está tratando os dados no exterior. Então, olha só para poder finalizar o raciocínio, o WhatsApp, para mim, ainda será uma grande incógnita. Porque todo mundo sabe que o WhatsApp pertence ao Facebook. E o Facebook tem escritórios no Brasil. E não vem me dizer que são 2 empresas diferentes, porque não são. Fazem parte do mesmo grupo econômico. A grande dúvida que eu tenho é qual vai ser a postura política, ou postura de posicionamento que o Facebook vai tomar em relação ao WhatsApp nas próximas eleições. E eu gosto de citar um exemplo muito interessante, que foi o caso do Twitter. Nas eleições passadas, o Twitter falou, olha, estou fechando minhas atividades para poder não divulgar em nada conteúdos eleitorais. Não quero esse tipo de conteúdo aqui. Justamente porque ele não queria assumir o ônus de ter que toda hora cumprir ordem judicial em relação a isso. Imagina isso para o Twitter, que operação gigantesca que ele se onera. Então fica essa dúvida no ar. O que você acha? Eu acho que queria responder, porque eu acho que isso é muito interessante. O Wilton, acho que o Wilton, não sei, perguntou aqui sobre como combater os famigerados gabinetes de ódio. Ou seja, que é basicamente você ter uma equipe remunerada para produzir conteúdo digital, videozinho, animação. Em seguida, pegar esse conteúdo, comprar vários chips de celular,
e disparar isso para números aleatórios. Isso aconteceu em 2018. A CPMI das fake news investiga exatamente o seguinte: quem pagou, né? Quem participou desse esquema que mudou a eleição. Porque a disseminação em massa de conteúdo mentiroso mexeu com a eleição brasileira em 2018. Em 2018, eu pensava que, na verdade, existia um exército de simpatizantes que estavam muito bem ordenados para poder fazer. Mas hoje eu já não concordo mais com essa ideia, não. Eu acho que houve, sim, manipulação sistêmica e isso ainda vai ser apurado. Não foi até o momento, mas não só no WhatsApp, que vai sair. Também no Twitter. No Twitter você tem demais robôs que impulsionam algumas pessoas. Eu tenho o que você chama lá, o Alexandre, de Borgs humanos e Borgs digitais. Ou seja, você tem sim pessoas, até inclusive remuneradas, para fazer a pirâmide acontecer. Mas para impulsionar mais essas pessoas, você tem uma série de perfis que vão retweetar e curtir os comentários para dar a impressão para os outros de que tem muita gente ali fazendo isso. Ou então que tem muita gente fazendo uma hashtag subir, né? Por exemplo. Então a pergunta que fica é a seguinte: se desbaratarem, se chegarem, está aqui campanha para prefeito de Belo Horizonte, aí vem um empresário aí que quer apoiar o candidato X, e para isso ele vai ajudar da seguinte forma: ele vai pegar um saco de dinheiro e vai dar para uma empresa que vai criar material de campanha, vai distribuir isso com chips falsos e esse material vai ser espalhado em Belo Horizonte. O que mudou de 2018 para 2020 em relação a isso? É o tal disparo em massa de conteúdos que pode ter o agravante de, além de disparo, ter fake news. E nesse caso, soma-se também o fato de que o juiz eleitoral ele terá poder de polícia, ou seja, para interpretar a lei e fazer a execução mais imediata em relação a isso, sem que esse assunto seja postergado e colocado em andamento. E essa medida é muito importante para que se acelere todo o processo de enfrentamento desse tipo de coisa, para poder, então, fazer essa reação o mais rápido possível e tentar sanar esse problema, ainda que não se conheça a questão relacionada ao teor da identificação de autoria, que seja difícil que o WhatsApp venha a revelar os dados, mas uma coisa é certa: para fazer disparo de mensagem de WhatsApp, você vai precisar de ter um número de uma linha telefônica, ou seja, de um chip. E esse chip está associado ao número. E se for um chip internacional, como eles fazem? Aí dificulta. Aí que eu quero saber como é que o TSE vai ter mecanismos. Enquanto o Brasil, por exemplo, esse juiz eleitoral, ele poderia simplesmente dizer assim: olha, o Tim, eu já identifiquei que esses 20 números aqui são de linhas suas. Por favor, desabilite, porque eles só estão sendo utilizados para fins de disparo em massa de conteúdo fake. Agora, a situação que fica no ar é saber como é que eles poderiam ter mecanismos de controle. E eu já recebi, como você também deve ter recebido, várias mensagens em época de campanha eleitoral, porque a linha de celular era do exterior. Exato. Isso é novidade. E isso pode ser vamos dizer assim, uma porta aberta para alguma prática de algum ilícito. Agora, isso, de qualquer forma, eu acho o seguinte: lidando com muitas situações envolvendo provas obtidas em meio eletrônico, eu não acho que tem uma prova que ela é a bala de prata que resolve tudo. Eu gosto sempre de pegar o que eu chamo de prova de contexto, ou seja, um pouco de informação digital, um pouco de informação divulgada em outros lugares, e aí tudo você forma um contexto para poder analisar a prova, e talvez daí surja uma possibilidade de identificação melhor. Perfil falso de Twitter, por exemplo, é muito fácil você identificar muitas vezes pelas características que são reveladas em relação, por exemplo, ao tipo de escrita que a pessoa usa. A pessoa manipulando uma determinada conta fake no Twitter, ela deixa rastros do tipo de palavras que usa, da quantidade de exclamação que coloca a cada frase, os erros de português. Isso tudo são fatos que a gente analisa várias vezes para poder tentar fazer essa engenharia social, que é de encontrar a autoria através do cruzamento de informações.
Tá. Você tinha outras questões que você tinha colocado, você me mandou na pauta aí. Sim, o que eu estava querendo saber era o seguinte, assim, nessa campanha de 2020, o que você acha, como é que você acha que essas fake news podem confundir os eleitores? Nós temos esse exemplo que você citou das eleições de 2018, que para mim foi um marco bem significativo, porque nós tivemos, antes da eleição de 2018, eu diria para você que o partido que era mais organizado para poder fazer o que a gente chama de ciberativismo Era o PT. era o PT. O PT, disparadamente, tinha muito mais organização e tudo. E, surpreendentemente, na última eleição, um partido pequeno, como era o partido do nosso presidente, conseguiu articular e tudo em relação a questões relacionadas às redes sociais. Uma certa vez, eu ouvi de um grande empresário que participou em apoio à campanha, que numa reunião tiveram uma situação que disseram assim, olha, o que vocês querem? Os empresários chegaram e falaram, olha, o que vocês querem? O que você quer para que a gente ajude a campanha? A resposta do Bolsonaro teria sido, eu quero apenas que você chegue para sua sobrinha, para sua filha, para seus parentes e responda todos os tweets, todas as mensagens negativas que vierem contra mim pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Se vocês fizerem isso, eu estou satisfeito. Isso é fato. Agora, hoje eu não acredito que seja só isso que aconteceu. Hoje eu acredito que foi isso, ou seja, uma grande orquestração, né, jamais vista em termos de WhatsApp, formadores de opinião, essa cadeia, essa pirâmide que você citou, com alguns recursos sistêmicos. Aí você embaralha as duas coisas e fica um pouco mais difícil de você distinguir até onde foi, vamos dizer assim, a movimentação de pessoas e até onde foi a movimentação de sistema. O que se espera é que essa revelação surja com as investigações que estão em andamento. Então, eu acho que a pergunta que eu te faço é a seguinte, será que as pessoas que viram isso acontecer no Brasil vão, de fato, agora, ainda por cima com essa legislação, bancar esse risco e partir para a estratégia de fake news diariamente? Eu estou falando assim desde já, porque eu estou vendo vários casos hoje que ainda nem entraram em campanha, que os fake news já estão sendo distribuídas contra eventuais candidatos. Claro, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Primeiro, as pessoas não conhecem a legislação eleitoral. Segundo, elas acham que nós estamos num país... Olha o LP aí também com a gente, olha, Alexandre. E aí, LP? Que bom assistir você estar aqui com a gente. Um abraço. Basicamente, as pessoas acreditam na não punição. Você sabe que isso é um dos principais aspectos de quem vai cometer um crime. Não tenha dúvida. Eu vou só acrescentar mais um item no que você está falando. Eu acho que é o anonimato na plataforma digital, mais a não punição. Sempre isso. Sim, é exatamente isso. Ou seja, as pessoas, por exemplo, quando você recebe uma notícia, às vezes a pessoa sabe que é falsa, né? A pessoa sabe que é falsa, mas ela não gosta daquele candidato ou ela tem uma birra, ela quer passar adiante. Ela faz isso porque ela acredita que ela não vai ser punida, que não tem como descobrir que é ela que está fazendo aquilo. Então, o que eu acho que a Justiça Eleitoral vai precisar fazer nesta eleição, a menos que ela queira perder completamente o controle das regras eleitorais brasileiras, é começar a punir. E você começa a punir alguns. Quando você dá o exemplo de algumas pessoas sendo punidas pelos crimes, outras começam a pensar duas vezes antes de repassar o conteúdo mentiroso. E eu acho que o grande recado vai ser o seguinte, Alexandre. Vamos dizer que eu te passo um vídeo. Eu recebi do meu número estrangeiro, tá? Aí eu passei para você. E você passou para algum amigo que gosta do candidato que eu difamei. Esse amigo foi e deu um print na tela em que você está passando conteúdo falso para ele. Você será punido. E na hora que você for punido, você vai cantar. Quem é que te passou isso? Foi o Gabriel. Aí eu vou ser punido também. Então você precisa começar a mostrar que em algum lugar da cadeia de transmissão de mentira, aquele que passou o conteúdo também está cometendo um crime.
É como já acontece hoje com o É vídeo. você identificar, por exemplo, quem que origina, quem que é o gerador de conteúdo e quem que é o repassador. Perfeito. Não, porque é muito simples. Na hora que você pega o primeiro e ele vai te contando de onde veio, cada vez vai ser menos gente. Porque o WhatsApp, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é uma rede distribuída em que todo mundo está num paralelo. Não, é como se fosse uma árvore. Uma das eficiências da campanha do Bolsonaro é assim, é porque você criava um gotejamento, como se fosse uma árvore de Natal. Ou seja, você tem através de influenciadores. Não necessariamente, mas às vezes assim, você pega um grande grupo de WhatsApp central, em Brasília, vamos chamar assim, e coloca ali 27 pessoas, tá? Uma de cada estado. Quando essas pessoas recebem, elas passam para outros grupos que têm 100 pessoas. Essas pessoas estão nas regiões do estado. E aí, depois da região do estado, vai para o município, do município vai para o bairro. Note, uma pessoa que recebeu o material no centro de Belo Horizonte não conversa com a pessoa que está no Leblon, no Rio de Janeiro. Mas isso gotejou, como naquela torre de taças de champanhe, a partir da primeira até a última. Essa é a lógica mais complexa do WhatsApp, no sentido de tentar combater, porque sempre goteja numa direção, mas também é a lógica de tentar descobrir de onde veio. Porque cada vez que você vai na mensagem anterior, você chega no núcleo que disparou. Porque uma mensagem assim fake, produzida de maneira profissional, ela vem de um ponto central. Ela sempre virá de um ponto central. Então, à medida em que a justiça começar a punir quem recebe e repassa, você vai subindo na cadeia da produção. Esse é um raciocínio que eu vejo. Então, a justiça eleitoral é quase como se fosse, Alexandre, o tráfico de drogas, né? Para a cadeia do tráfico de drogas funcionar, você tem os que vão fazer o usuário até o traficante acima se conectarem. E você tem desde o produtor e do grande, porque o grande traficante, né, ele está num apartamento em Barcelona de 5 andares, dando ordens para o mundo. Né? E você tem o aviãozinho que vende ali acolá. Então, à medida em que você... O problema da cadeia do tráfico de drogas para o combate é porque nessa cadeia você tem dificuldades maiores com rastro e com tudo mais. Muito embora você desabarata isso. Né? Mas na mídia digital, à medida em que a justiça começar a pegar alguns para punir como exemplo, você começa... E a mídia divulga isso, porque eu acho que tem que ser de grande interesse da mídia combater as divulgações de notícias falsas. Então, à medida em que for sendo mostrado isso, a coisa vai. Eu gostaria, antes de responder essa aí, saudar a dona Edna Gontijo, que está também participando aqui. Uhum. E aqui tem uma pergunta da Alexandra. Se só fazer igual a Suécia, os políticos recebem igual recebe qualquer cidadão, aí sim vai acabar com essa palhaçada. Nós estamos longe disso, infelizmente. Tem problema de fake news. Depois eu recomendo ela a ver as campanhas políticas na Suécia, em qualquer lugar do mundo, todo mundo está enfrentando esse mesmo problema. Mesmo problema. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, em cima dessa questão da punição que Gabriel falou, isso só vai acontecer de uma forma muito eficaz se os provedores de aplicativos efetivamente cumprirem as ordens judiciais. A gente sabe que um Google, por exemplo, durante um período, e o Facebook também, se organiza, mas Facebook, plataforma Facebook, não estou falando Facebook, plataforma WhatsApp, que esse é o grande problema. Eles se organizam para poder cumprir em horas, porque as decisões que saem na justiça eleitoral, ao contrário da justiça comum, elas são cumpridas em horas e não em dias. Então, eles já montam um contingenciamento especial para esse período, para que as respostas sejam o mais breves possível. Mas a grande interrogação, que eu ainda não vi nenhuma manifestação formal a esse respeito, é se o WhatsApp, ou seja, se o Facebook vai ou não colaborar com a justiça eleitoral em relação a isso. Porque se a gente for pegar pelo perfil histórico, e aí vou te lembrar o caso, por exemplo, de uma ordem judicial de um juiz lá de Lagarto, no interior de Sergipe, que queria fazer a investigação de uma quadrilha de traficantes, e para isso, então,
emitiu uma ordem para o Facebook não quis cumprir, Facebook/WhatsApp. E essa situação até hoje se desenvolve. Então, é uma guerra de forças que eu não sei se, passado esse tempo todo, se houve alguma mudança em termos de posicionamento. Agora, que esse é um assunto mundial, ninguém tem dúvida, né? Nós temos aí vários países regulamentados, como eu falei, e o que eu quero sintetizar para aqueles que não estão assistindo em relação vamos supor, esse caso que você falou, de um terceiro que está distribuindo mensagens fakes, né? Então, a legislação brasileira ela preceitua o seguinte, que quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral divulga ou propaga em qualquer meio ou forma ato ou fato que foi falsamente atribuído, ele será punido através do seu candidato. Esse não é um assunto novo. Eu me lembro aqui agora de uma situação que, inclusive, foi capa, salvo engano, da Isto É, há muito tempo atrás, em que houve uma denúncia de uma pessoa que trabalhava sendo paga de uma agência, do político Agnello Queiroz, lá em Brasília, que estava fazendo essa atividade de fazer denúncias contra adversários políticos. E isso foi descoberto a partir de uma denúncia de uma mulher dessa. Só que isso não acontece todo dia. E esse fato, realmente, naquela época, já ensejou logo após uma legislação eleitoral para punir esse tipo de situação em que, quando o político resolve fazer a divulgação de conteúdo manifestamente falso ou difamatório contra os seus adversários, ele poderá ser punido. Então, de lá para cá, o que aconteceu nessa regulamentação atual é que houve uma ampliação da forma como se pretende punir os disseminadores de fake news. Esse é o ponto que eu acho que traz a diferença. Tem uma pergunta aqui da Patrícia. Podemos considerar que hoje o controle/punição não é tão eficiente, o que possibilita que candidatos propagadores de fake news sejam eleitos sem ter tido tempo para punição? Quer responder essa, Gabriel? Cara, essa é uma coisa que acontece com vários outros crimes eleitorais, né? Eu tenho um amigo, o Alberto Lage, ele fala: o crime eleitoral é o crime que compensa, porque a justiça eleitoral... Aliás, é uma coisa interessante a gente falar, né, Alexandre? Muita gente fica falando assim, tem que unificar as eleições, tem que ter eleição para presidente, governador, deputado, tudo junto. Essas pessoas não entendem que tem justiça eleitoral no Brasil, não, né? Que ela não dá conta de atender uma menor possibilidade de ter uma eleição com durante muito tempo, os advogados que trabalhavam no direito eleitoral, eles eram sazonais. Eles só trabalhavam na época de eleição. Já passou mais de uma década que eles têm serviço agora durante todo o ano. O tempo inteiro. Então, eu acredito que a justiça ela vai ter um problema grande com o volume. Nós estamos falando de 5.570 municípios. A internet está em todos eles. Imagino que é para um juiz julgar ou analisar em 24 horas, e muitas dessas decisões aí precisam ser tomadas em 24 horas, não sei o que e tal. Nós estamos falando de um terreno, não é como antigamente que o problema era a faixa, a placa, o santinho errado. Não, nós estamos falando de qualquer... Não, longe disso. Né? E outra, no ambiente, às vezes, privado, né, Alexandre? Não está público. O problema o problema não, a questão... Essa que é a diferença. Enquanto o conteúdo circula no ambiente público, tudo é maravilhoso. Você rapidamente identifica, manda o provedor fazer o cumprimento da ordem judicial, o problema é resolvido. Agora, quando a gente passa para divulgação um para um ou um para vários, nem sempre você consegue ter a mesma eficiência. Então, eu acho que, respondendo a Patrícia, esse controle de punição, no meu ponto de vista, vai depender muito da postura dos provedores de aplicativo. Porque, no final das contas, são eles que cumprem as ordens judiciais. Tanto para revelar a autoria, quanto para poder
remover conteúdos, quando for o caso. Nem sempre vai dar para remover conteúdo. Como é que você remove conteúdo de WhatsApp? Não tem jeito. Então, no caso do WhatsApp, só vai ter eficiência se, com rapidez, o WhatsApp atender a ordem judicial para poder revelar informações eu sugeri sobre a investigação. Eu sugeri isso pessoalmente ao ministro Barroso. A gente se encontrou em Brasília e eu falei com ele que é fundamental que o TSE tenha uma parceria, pelo menos, com o Facebook. Pelo menos, porque nós estamos falando de Instagram, WhatsApp, né? São duas ferramentas muito utilizadas, e o próprio Facebook. Facebook, Agora, então, o que não me cai... É isso aí, eu acho que você foi no ponto. O que eu não consigo entender é como é que o Facebook, que hoje, na hora que você entra no WhatsApp, aparece lá, Facebook, embaixo. Ele diz que o WhatsApp não é produto dele, que tem situação diferente, etc e tal, que tem um escritório lá em São Francisco e o Facebook tem sede na Irlanda, ou seja, não faltam histórias. O que ocorre é que esse é o ponto que eu queria deixar no ar para que todos aqueles que estão nos assistindo ficassem monitorando de perto essa situação. Agora, um dos pontos que eu acho muito importante é fazer com que todos os eleitores tenham conscientização a respeito disso. Esse é um trabalho contínuo. Né? Então, para o Barroso, tem que colocar propaganda no ar, falando: tudo bom, cidadão brasileiro? Este é o seu celular. Ele é uma ferramenta importante para a democracia. Nem tudo que você recebe é verdade. Cheque antes de repassar. Porque você, ao repassar uma mentira, pode cometer um crime eleitoral. E ao cometer um crime eleitoral, você pode ser preso. Sabe? Esse tipo de campanha é importante estar no ar para as pessoas perceberem que não é uma brincadeira. Agora, como nós estamos chegando ao fim, vai faltar 7 minutos, tem algumas coisinhas aí. Vamos bate-bola, jogo rápido, de frente com das outras coisas que a gente ainda não mencionou e está na lista. Vamos rapidinho. Não, até que nós cumprimos bem a pauta. Bem? A gente cumprimos bem. Eu só queria destacar em cima do que você falou, que o TSE criou um portal chamado Fato ou Boato, está lá no site do TSE, onde ele já passa essa revelação imediata de fatos apurados. Eu não sei se aquelas pessoas que nos assistem sabem, mas existem as chamadas agências de fast-checking, que são agências especializadas a todo tempo, 24 horas por dia, apurar se a notícia é falsa ou verdadeira. Eu visitei recentemente esse site do TSE, achei muito bom, com vídeos informativos, inclusive também com 10 dicas importantíssimas para que as pessoas possam aprender a identificar a notícia falsa. Eu já cheguei a fazer até curso nos Estados Unidos para poder identificar notícia falsa na internet. Mas eu acho que isso vai tornando cada vez uma situação corriqueira e não é um produto de prateleira. Isso é um trabalho de conscientização comunitária que tem que estar sempre evoluindo e as pessoas têm que estar sempre querendo ser informadas a respeito disso. Entendeu? Tem aqui, vamos terminar aqui, já estamos com 7h54, faltam 6 minutos. Tem uma pergunta aqui do João Ribeiro, para você, Gabriel. Qual a contribuição da polarização para a disseminação das fake news? Bom, como as pessoas partem do pressuposto que elas apoiam alguém a qualquer preço e são contrárias a outra de qualquer forma, qualquer informação que chegue falando bem do seu candidato, você passa adiante. Qualquer informação que chega falando mal do candidato que não é seu, você passa adiante. E o contrário, não. Ou seja, se vê uma informação que não é boa para aquele que você defende, você já está com a ideia pré-montada de que aquilo não é bom. Então, o problema hoje da polarização, eu tenho recomendado muito um livro, que é o Identity, do Francis Fukuyama, é que a pessoa, primeiro, escolhe o que ela vai gostar, curtir ou votar. Então, por exemplo, vou votar no Alexandre, já decidi. Ou seja, essa escolha não partiu de um processo de análise, de um processo de verificação, não. Gostei e vou. Aí pronto, você recrudesce o seu apoio e polariza com quem está do outro lado ou quem você identifica como inimigo. Porque essas pessoas também criam inimigos para mobilizar a tropa. E aí quando as pessoas passam a ser tal como, deixa eu encontrar uma palavra boa, um gado
a ser comandado, né, de certa forma, por alguém que conduz como se fosse um pastor, essa pessoa para de raciocinar e não quer nem analisar. E aí o conteúdo que é falso ou verdadeiro, pouco importa. O que importa é provar o meu ponto. O meu candidato é bom e o outro não é. E aí você simplesmente faz parte de uma cadeia de distribuição de porcaria na internet. É isso aí. Está pedindo para você repetir o nome do livro. Fala mais devagar. Vou pegar aqui. É o Identity, do Francis Fukuyama. Espera aí. Tá. Bom, enquanto o Gabriel vai lá buscar o livro, nós estamos chegando no final, faltam 4 minutos. Eu gostaria muito de agradecer a vocês aí. Mostra aí, Gabriel. Identity, a demanda por dignidade e a política do ressentimento. É sensacional esse livro, que explica, mas explica muito bem tudo o que aconteceu muito nos Estados Unidos, na eleição do Trump, e que também motivou muito a questão do Brexit. As pessoas não notam, mas as forças políticas atuam para motivar os piores sentimentos que há em todo mundo. Tem gente que estuda como usar o seu ódio, ou seja, o que desperta o seu ódio, e como isso vai acionar em você um comportamento robotizado. Você vai receber e vai passar. Você só está odiando, e isso está criando, no Brasil, uma sociedade doente, né? Uma sociedade com muitos... E aí, na hora que você vê ainda que existe o gabinete do ódio, aí a química é perfeita. Claro. Não, tem gente que não percebe, é incrível, Alexandre, que é completamente usada por uma estratégia de campanha eleitoral ou de uma estratégia de comunicação pensada para fazer todo mundo odiar. Então, assim, é uma coisa meio de terapia também que tem que acontecer no Brasil para as pessoas se resolverem com esse ódio todo, com esse ressentimento todo. Por exemplo, assim, você sabe, eu nunca gostei do PT, eu fui crítico ao PT 13 anos. O governo acabou. É outro agora, entendeu? Assim, não adianta ficar xingando e odiando alguém. É a mesma coisa que eu ficasse aqui na minha biblioteca xingando o Sarney. Nossa, maldito. O cara tá lá no... Entendeu? Mas totalmente fora de contexto. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa live sobre fake news nas campanhas eleitorais. Vimos que é um tema extremamente contextualizado e que vai, com certeza, trazer cena desses novos capítulos ao longo do segundo semestre. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a gentileza da participação do Gabriel Azevedo, que, como já esperávamos, abrilhantou todo esse nosso encontro com casos práticos no qual ele já vivenciou a respeito desse assunto, bem como agradecer muito a presença de vocês que nos assistiram ao longo dessa 1 hora. Esperamos nos rever aqui em outras lives que a gente está fazendo quase que semanalmente, bem como através das redes sociais, seguindo pelos nossos perfis. Muito obrigado, até a próxima.